Nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, né? E a partir desse texto, eu gostaria de lembrar as palavras do Senhor Jesus no final do seu ministério sobre a terra, em Atos capítulo 1, versos 6 a 8, porque esta centralidade do testemunho, não é? Eu até prefiro a palavra testemunho do que missões. Parece que missões é uma coisa assim meio distante da gente, não é? Parece que a gente pensa, por exemplo, em missões, tem que ter um passaporte, né? E às vezes a gente se esquece de que, independente dos dons e talentos, do perfil de cada um de nós, nós fomos chamados exatamente para isso, para testemunharmos do Evangelho da graça de Deus, né? E Lucas registrou as palavras finais de Jesus sobre a terra, quando, após 40 dias ministrando exatamente sobre o reino de Deus, né? Esse foi um dos centros unificadores, né, da temática do ensino de Cristo. E eu costumo pensar assim, que Jesus passou 3 anos, não é, com os, vamos dizer assim, com os 12, aí tinha uns que faziam só matérias isoladas, talvez os 70, né, não sei. E depois daquela graduação, ele deu uma especialização de 40 dias sobre o reino de Deus. E quem sabe, na aula da saudade, não sei, digo eu, não, Senhor, não é? Alguém perguntou: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ainda depois de tantas ministrações, não é? Havia dúvida ainda no coração dos discípulos sobre o reino de Deus, né? E então Jesus fez uma colocação que nós entendemos por exclusão de que não devemos centrar os nossos esforços, a nossa vida em atividades ou atitudes como estas que ele excluiu, quando disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então aí eu entendo que Jesus queria nos dizer também, por extensão, que não devemos gastar o nosso tempo, em primeiro lugar, com o academicismo, ou com o intelectualismo, ou a pesquisa pela pesquisa, né? Porque há aspectos que não foram revelados, e ele estava redirecionando o coração dos discípulos, né, para que não caminhassem apenas pelo conhecimento técnico, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então ele é o Rei, ele é o Senhor, não é? E há aspectos que não nos foram revelados, e nós não devemos gastar, vamos dizer assim, investir o tempo e os esforços, né, e os recursos materiais simplesmente para conhecer ou tentar conhecer aquilo que não foi exposto por Deus nas Escrituras Sagradas. Também entendo que Jesus, ao responder assim, ele estava excluindo não apenas a dimensão academicista, não é? Mas também ele estava excluindo a dimensão materialista, talvez triunfalista, não sei que denominação dá, mas quando ele foi perguntado: será este o tempo em que restaures o reino? Ainda havia uma expectativa de um reinado político, porque esta era a expectativa dos judeus, né? Há quem diga, por exemplo, que eles não podiam harmonizar as profecias messiânicas todas, não é? Porque havia uma dimensão, de alguma maneira, triunfal, de um Messias rei, filho de Davi, e havia uma dimensão de um Messias sofredor, não é?
Isaías 11, Isaías 53, por exemplo, né? Salmo 2, Salmo 22, por exemplo. Então, como harmonizar? Então, havia quem dissesse, um é um Messias bem descendente de Davi, ou um Messias bem filho de José, não é? Para tentar entender como harmonizar esta dimensão messiânica. Então, quando Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ele estava respondendo a uma pergunta, talvez, que abrigasse uma dimensão equivocada do reino, que era uma dimensão política. Quando Jesus ressuscitou e foi a caminho de Emaús, os discípulos comentaram com ele, mas nós julgávamos que fosse ele que houvesse de redimir o seu povo. Mas já é hoje, terceiro dia, todas as coisas permanecem como desde o princípio, né? Então havia aquela expectativa que foi, por exemplo, compartilhada com no pedido da mãe de Tiago e João: queremos que no teu reino os meus 2 filhos se assentem um ao teu lado, um de cada lado. Então havia essa dimensão, né, material de libertação do domínio político de Roma e a instauração ou a restituição do trono à família davídica, não é? E então eles estavam numa expectativa equivocada do reino. Jesus já havia dito, mas agora o meu reino não é deste mundo, não é? Então o meu reino o reino de Deus está dentro de vocês, não é? Está dentro de vós. E a gente vai encontrar a explicação de tudo isso, por exemplo, em Paulo, não é? O reino não é comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu creio que este, vamos chamar assim, este viés, né, da teologia da prosperidade, né, que se baseia numa hermenêutica equivocada, não é, de textos que não foram a nós dirigidos, e que havia essa dimensão no coração dos discípulos. Então Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Por outro lado, ele diz, mas recebereis poder, tal. A gente conhece Atos 1 e 8. Então esse mas é interessante porque há muitas as conjunções, né, no Novo Testamento. Então eu aprendi com o reverendo Francisco Leonardo, que deu aulas de grego lá, e aprendi por aqui também com o doutor Valdir Luz, né? Na época era professor lá em Palavras da Vida, eu comecei por aqui. Vocês não eram nascidos, não? Foi em 73, né? Eu acho que só eu estava já por aí, né? Eu e talvez o irmão também, né? Mas os outros, graças a Deus, são bem mais novos. Então eu entendi que as conjunções, diz lá o reverendo Francisco, são dobradiças, né? Eu gosto muito da figura, né? Porque interligam as orações, né? E uma delas, que é uma conjunção adversativa, que interliga ideias contrastantes, não é? Adversas, contrárias, né? Então ele está dizendo, mas aí há 2 adversativas, né, no grego. Uma é de, que é uma adversativa fraca, ou seja, há uma pequena distância entre as 2 ideias que são interligadas pelas conjunções, né? E há uma outra chamada alá, que é uma adversativa forte, que mostra a grande distância que há entre as ideias expostas nas 2 orações interligadas, né? Aqui nós temos em Atos 1 e 8, alá e não de. Ou seja, a ideia que Jesus quer que você e eu assumamos a filosofia de ministério, de vida, que Deus quer para mim, para você, para os seus discípulos, é exatamente a partir desta colocação de Jesus, não é? Não é o estudo pelo estudo, não é? A pesquisa pela pesquisa, às vezes infrutífera, mas uma pesquisa consequente. Aliás, o próprio profeta diz que ele nos deu língua de eruditos para dar boa palavra ao cansado. Então uma erudição que não deságua, que não se desdobra na evangelização, na transformação, ela está equivocada, não é? Aí seria uma academicite, né?
seria uma distorção daquilo que Deus quer para o seu povo e através do seu povo ser bênção para as nações, né? A partir de onde estamos. Então, quando ele diz, mas recebereis poder, o que é que ele está querendo dizer? Eu quero que vocês centrem os seus esforços, a sua energia, a sua vida, os seus recursos em serem minhas testemunhas, né? E aí é possível a gente fazer 4 abordagens rápidas nesse caminhar da vida de cada um de nós. Paulo era um erudito, ele mais do que ninguém escreveu. Paulo subiu até o 3º céu, não sabemos se no corpo ou fora do corpo, não sabemos, ele, não sei, Deus sabe, né? Mas Paulo, ele resume o seu ministério dizendo que ele era testemunha, né? Em nada considera a vida preciosa, contanto que completa a carreira, o ministério que recebi para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E essa dimensão do testemunho é muito interessante, porque envolve a vida, o caráter, antes da voz e do carisma, né? Então, em outros contextos, se estivesse lá com uma galera assim e tal, em outros momentos, eu poderia dizer que tive uma revelação, pastor, mas não me tome o microfone agora não. A revelação é simples, deixa eu explicar, né? É que Mateus 5,13, olha só, isso é profundo, hein? Mateus 5,13 vem antes de Mateus 5,14. Olha só, é uma revelação bombástica, né? O que diz 5,13? Só lembrando, né? Vós sois o sal da terra. E 5,14, vós sois a luz do mundo, né? Então, antes de impactar com a luz, né? Antes de fazer diferença de forma visível, nós precisamos ser sal, né? O caráter precede o carisma, né? Então a gente precisa ter vida. E eu gosto de testemunho porque pressupõe vida com Deus, né? O justo é intrépido como o leão, né? O justo é intrépido como o leão. Então, quando a gente deixa que a justiça, os frutos da justiça, né, possam ser produzidos pelo Espírito através de nós. É interessante porque João 15 diz exatamente: eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. É fruto, fruto, fruto. Eu achei interessante, por que não frutos, não é? Porque sempre fruto. Gálatas 5:22, fruto, né? Eu fico pensando assim, não sei, né? Vocês, por favor, não usem por aí e digam o que eu falei, não, tá certo? Eu só estou dando um pitaco, tá certo? Eu acho que é muito mais a questão da intensidade, que deis muito fruto, não é? Do que mesmo da quantidade, né? Eu acho que o principal é o fruto da obediência, de modo que às vezes a gente, vamos dizer, tem uma visão calvinista em termos teológicos, mas somos às vezes mais arminianos em termos ministeriais. Eu acho que tem que haver uma coerência, né? Por que a gente exige que as pessoas se convertam? Eu vou dizer aqui umas heresias, viu, pastor? Mas são poucas, porque eu conheço pouco, né? Uma das heresias que eu vou dizer agora é que essa ideia de plantar igreja, a gente não vai deixar de usar, porque todos os grandes missiólogos plantam igreja, escrevem sobre isso. Então não é possível que eles estejam errados e eu esteja certo, né? Mas eu vou fazer uma releitura, tá certo? Quem sabe se a gente devesse mais plantar a semente do Evangelho do que igreja, porque quem planta igreja é o Espírito de Deus. Igreja não planta igreja, igreja semeia o Evangelho, a palavra, não é? Esse que o semeador saiu a semear. Porque o que é igreja? Igreja é homem e mulher regenerado pelo poder da palavra, não é? E nós não temos poder para regenerar. Então às vezes a gente diz, mas você fica frustrado se não vê resultado. Não, nós não fomos chamados para produzir resultado, nós fomos chamados para obedecer.
Obedecer. Uma vez eu estava distribuindo uma literaturazinha, eu sou do Recife, todo mundo pensa que eu sou do Rio Grande do Sul, coisa assim, eu acho que por causa do meu biotipo, né? Assim, meio europeu, mas não, eu sou do Recife. Então, eu estava lá em Olinda, distribuindo esse folhetinho, pastor. E eu sou o cara, minha esposa não gosta não, mas eu vou falar assim mesmo, porque ela depois me perdoa. Eu sou um sujeito extremamente limitado. Pense, eu queria ser um cara grande, poderoso, assim, mas não sou, não sei porquê. Não sei porquê, Deus me fez assim. A uns dele deu 5 talentos, a outros 2, a outros 1, né? E eu sou dos tais, né? E aí eu não canto, não toco, tenho uma capacidade de compreensão assim limitada, né? Só casei porque Deus é muito misericordioso. Mas então, sou um sujeito assim, com poucos predicados. E aí me deixava um pouco frustrado. Mas aí, papai disse assim: meu filho, você vai fazer uma faixa. Eu disse: uma faixa, papai? Como é esse negócio da faixa? Ele disse: faz a faixa, coloca assim, Deus tem um plano na sua vida, confia em Jesus. Aí eu saio pelo meio da rua. Lá em Recife fazia isso, aqui eu faço isso. O carrinho está aí na frente, né? É aquele carrão poderoso, Gol, né? Quando foi comprado era 1.0, agora é 0.1, né? Uma benção. Aí mandei adesivar, aprendi com Herbalife, reverendo, Herbalife Forever. Mandei adesivar, né? Aí o carro é preto, aí eu, para ser discreto, porque a gente presbiteriano não gosta de chamar muita atenção, então para ser discreto, coloquei umas letras amarelas, né? Jesus te ama, de um lado, está aí na frente, do outro lado, confia em Jesus, na frente do capô, Jesus não desiste de você, não é? Então, agora por que isso? Você pode dizer, não, porque eu não sei, eu queria saber tocar, irmão, mas tocar bonito, tocar bem, para ir, por exemplo, para uma estação de metrô dessa com piano, pense, tocar Jesus, a alegria dos homens, passar ali na Paulista, eu vejo o pessoal imitando Elvis Presley, outro não sei o que, tal, meu irmão, se eu soubesse tocar uma coisa boa, eu dava umas aulinhas lá no seminário, aí tinha um seminarista, tocava violino, eu digo: rapaz, vamos, violino não, era trompete, saxofone, sei lá, um negócio desse aí. Eu digo: meu filho, vamos, hoje ele é pastor auxiliar lá na igreja do reverendo Cole, lá da Água Viva, né? Renan, o nome dele. Eu digo: meu filho, vamos lá para o centro da cidade, porque eu não tocava, mas ele tocava, né? Então, eu fico pensando assim, tanta gente que tem tantos dons, canta, toca bem, coisa boa, irmão, porcaria não, coisa boa para a glória de Deus, né? E faz isso, coloca a luz no velador, para alumiar a todos os que se encontram na casa, não é? Então, use seus dons, seus talentos, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você pode, não é? Deus nos sustenta, irmão, para a gente ser testemunha. Só para isso. Não pense que tem assim, Deus sustenta o pastor para fazer a obra de testemunho cristão e nos sustenta para sustentar o pastor. Não, isso é do cão, irmão. Isso é do capeta. Olha, delete em nome de Jesus. Amém? Essa ideia não procede de Deus. Nós só temos 2 patrões, ou Cristo ou o cão, né? Então você e eu somos sustentados por Jesus, e somos sustentados seja através do governo federal, municipal, estadual, seja através de um trabalho como ambulante, seja através de um empreendedorismo pessoal, particular, seja através de uma multinacional. Se é um emprego honesto, se é um emprego digno, é Deus que nos sustenta. Agora, Ele nos sustenta para quê? Ele nos sustenta para que eu e você sejamos testemunhas do Evangelho da graça de Deus. Só para isso. Não pensa assim, não, sou contra o dízimo, pastor, a segunda heresia, você está anotando, estão gravando, sou contra o dízimo. Irmão, dízimo, veja bem, a pessoa faz de conta que dá o dízimo, não é aqui, eu estou falando lá de Córdoba, na Argentina, tá certo? Faz de conta que dá o dízimo, e depois diz assim, o resto,
a gente vai torrar em outras coisas, né? E com aquele meio dízimo, então o pastor tem que fazer a obra que eu deveria fazer. Está errado, irmãos. Tudo que nós temos, sejamos ministros, pastores, docentes, sejamos membros de igreja, recém-convertido, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é do Senhor, é do Senhor. Então, se Deus lhe deu o emprego e você ganha bem tudo aquilo, é claro que você precisa cuidar dos seus, senão é pior do que os descrentes, e tal, mas aquilo tudo é para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É claro que você, quando você cuida dos seus, você está também testemunhando, né? Você também está testemunhando, mas não pense que a gente doa para o Senhor 10%, vamos dizer assim, e os 90% a gente torra da maneira que a gente quer. Não, tudo é de Deus. Em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a carreira, o ministério que recebi para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, onde você está, irmãos, seja uma bênção. Ali é o seu campo de ação. Deus sustenta o irmão e a irmã para ser uma bênção ali. Você trabalha no tribunal, numa vara, numa junta, antiga junta de conciliação e julgamento, você trabalha no departamento da prefeitura, você ensina, você é autônomo, você é um profissional liberal. Deus sustenta a mim e a você para, naquele contexto, você ser uma bênção. Então, qual é o primeiro passo? Ore pelas pessoas que estão ao seu redor, porque só Deus. Eu oro mais quando estou com a faixa, porque irmão, eu tenho vergonha. Quando eu estou com a faixa, eu tenho vergonha. Eu digo para minha esposa e meu filho, vocês não precisam falar comigo quando estiver no meio da rua, porque é esquisito um cara com a faixa no meio da rua. Deus te ama, confie em Jesus. Então, quem me conhece e me vê com essa faixa, por favor, não fale comigo, porque eu mesmo acho esquisito. Eu só faço porque não sei fazer outra coisa, né? Então, mas quando eu estou ali com a faixa, eu fico, Senhor Deus, abençoe os motoristas, abençoe aqueles que estão ao seu lado, abençoe os pedestres, abençoe as pessoas que estão no ônibus, que estão lendo esta mensagem. Só o Senhor pode fazer a obra de regeneração, só Deus e mais ninguém. Você acredita nisso? Então diga um amém baixinho, porque eu sou presbiteriano e não é para dar um amém muito alto, mas tem que dar, irmão. Dê um amém assim no seu coração, diga assim, presbiterianamente falando, Senhor, louvado seja o teu nome, no coração, não fala alto, senão eu vou ficar triste, mas louve a Deus, irmão, louve a Deus, porque Senhor faz esta obra. Lá em Recife, eu estou contando como Deus usa uma pessoa quase nada, para não dizer nada seria melhor, né? Uma pessoa ínfima, pequena, e Deus depois ele me consolou, sabe, pastor? Porque ele curou essa ferida no meu coração, porque eu tinha uma tristeza, eu tinha um complexo, né? Eu queria ser grande, queria ser famoso. Nos primeiros 10 anos de ministério, eu lia Mundo em Chamas, Herói da Fé, pense na bênção, e eu queria ser um cara assim, sabe, poderoso. Tá, minha Escócia, eu morrerei, pá. Só que no primeiro decênio não aconteceu nada, assim, extraordinário, né? Assim. E aí, eu digo, eu tenho que reavaliar, né? Aí no segundo decênio, eu digo, não, agora eu vou centrar meus esforços para ser grande na IPB. Nasci na IPB, né? Quero ser grande na IPB. Agora vai. No segundo decênio, nada, irmão. Nunca fui eleito para ser deputado para o Supremo Conselho. Pense numa frustração. É triste. Tem um colega meu que foi aluno lá no seminário e que já foi e subiu mesmo. Subiu assim, Jesus, que coisa extraordinária. E eu fiquei ali aquele voozinho rasteiro. Aí, terceiro decênio, agora vai, eu tenho que redirecionar e tal. Aí diz, no terceiro decênio, eu vou pelo menos na igreja local. Vou centrar meus esforços e vou fazer diferença. Meu irmão,
Também não consegui, pastor. Nunca consegui assim ser, sabe, um estrelão. E isso aí agora no quarto, acho que é o último, irmão, porque não é possível, né? No quarto, eu já estou reprogramando para ver se eu mudo pelo menos a minha vida. E mesmo assim está difícil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, né? Então, do seu jeito, à sua maneira, do jeito que Deus criou você, para a glória dele, seja uma bênção. Seja uma bênção. Não há empecilhos intransponíveis para que Deus seja glorificado através de você. Não há empecilhos. Não há empecilhos. Eu contei aqui, nosso filho nunca falou, nunca andou. E através dele, todas as pessoas ali, até a presidente da Unimed Recife, doutora Maria de Lourdes, através dele, nós fomos ao escritório dela, doamos uma Bíblia da mulher para ela, oramos por ela, ela foi depois em nossa casa, depois que ele passou em todos os andares daquele hospital, da Unimed 2, lá em Recife. Depois que passou em todo, eu disse para minha esposa: amor, agora Clovinho vai para casa. Depois que ele cumpriu 7 meses, 10 dias, várias vezes na UTI, infecção generalizada, mas Deus cumpriu o seu propósito na vida dele. E ele foi para casa e passou alguns anos em home care. E a gente já sabia que toda vez que mudava o fisioterapeuta, ou a TO, ou o médico, tal, a gente já sabia que era uma oportunidade para evangelizar. Que Deus estava colocando aquela oportunidade, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, irmãos. Não há barreiras para você ser uma bênção onde você está. Paulo diz isso. Eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está algemada. Então, olha, irmão, quando o capiroto lá disse: não, você não pode, tal, você lembra de mim, disse: se Deus pode usar aquela porcaria, que sou eu, Deus quer usar você. Se Deus pode usar uma pessoa que não se expressa bem, não canta, não toca, Ele quer e vai usar você, para a glória dele, irmãos. Levanta essa cabeça santa, abençoada, ungida, irmãos. Levanta, porque Deus vai usar você onde você está. Deus nos trouxe em finalzinho de 2010. Por que 2010? Porque era mais barato, pastor. Uma visão econômica que eu tive. Então, no finalzinho de 2010, a gente chegou aqui para estudar, fazer o curso de formação missiológica da PMT, que é um pré-requisito tal. Aí, olha, São Paulo, todos sabemos, é uma grande cidade, grandes igrejas, excelentes seminários, né? As pessoas mais cultas, mais preparadas estão aqui. Louvado seja Deus por isso. E eu, coitado, vim lá do Nordeste, né? O que é que eu ia fazer aqui? E eu não podia ficar só parado, né? Só estudando. Estudar é bom, irmãos. Estudar é ótimo, maravilhoso. Estou tentando estudar aí alguma coisa para ver se, né? Quero morrer estudando. Mas vejam bem, Ele quer que a gente estude para ser uma bênção, né, maior, para a glória dele. E então, enquanto estava fazendo o curso, Deus disse assim: meu filho, olha aí ao seu redor, os moradores de rua, né? 15 mil moradores de rua. É muita gente lá do meu Nordeste, né? Muita gente de outras regiões e até fora do país. E irmãos, olha, nós nos mudamos do centro para Jabaquara no sábado passado, né? Mas ali no centro era a minha igreja, né? Já estou pensando na outra igreja lá naquela região de Jabaquara. Não vi muito morador de rua lá, né? Mas ali na Praça do Rotary, na Vila Buarque, irmãos, ali tem uma comunidade. E eu louvo a Deus,
porque eles me encontram, falam comigo, não é? E para mim é uma alegria. Eles me tratam como membros daquela comunidade. Minha esposa prepara uns lanches, irmãos, né? Aquele lanchinho quente, como aquele lanche gostoso, daqui de baixo, ainda agora, né? Prepara assim quentinho, e a gente separa, ela separa, faz tudinho, né? E eu vou com a palavra do Senhor, né? E converso com eles. Primeiro ofereço o lanche, né? Quem que não quer, né? Quem que não quer? Esse já nos conhece, mas outros, né? Outros em outros lugares, né? No começo a gente não tinha uma comunidade fixa, tinha em várias partes, né? E aí eu falei, você aceita um lanchezinho quente? A pessoa está, né? E enquanto ele está recebendo, aí eu digo, olha, meu nome é José. Por que meu nome é José Clóvis, né? Eu não estou mentindo. E José é um nome comum, não é? Isso, e eu nunca faço isso perto de casa, para evitar, não é? Evitar vínculos outros, não é? Percebe? Questão até da segurança, o bom senso, não custa nada, não é? Então, eu digo, meu nome é José, e o seu, né? A gente precisa se abrir primeiro, não é? Fazer como Jesus fez, como Deus fez, não é? Não fostes vós que me escolheste, tal, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, tal. Aí então, normalmente Ele diz o nome dele, às vezes é um nome bíblico, Elias, tal. Eu digo, mas que maravilha, seu nome é um nome bíblico, é o nome de um profeta, não é? Quem sabe se Deus não quer usar você um dia, não é? E enquanto ele está recebendo ali, eu digo, eu posso fazer uma oração por você? Porque não dá para a gente conversar muito, né, irmão? Entende? E na oração, às vezes, quando eu não sei, na comunidade eu já olho de olho fechado, mas fora eu olho de olho bem aberto, né? Eu sei lá o que pode acontecer. E graças a Deus que a Bíblia não diz que tem que orar de olho fechado. Deus é extraordinário, sabe de tudo. E aí eu oro, e uma das coisas que eu não posso esquecer é o sangue de Jesus, né? Por quê? Porque é o coração do Evangelho. Quando a gente vinha para cá, na Francisco Morato, aí tem lá, né? Lá o anjo Moroni, né? E eu conversando com meu filho, amor, Zacão, olha, aquilo ali é o anjo Moroni. Ah, meu Deus do céu, eles não usam o vinho, lá na ceia deles eles usam água, porque o diabo tem medo do sangue, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Se tem uma coisa que a gente não pode esquecer na obra da evangelização, é o sangue do Cordeiro, irmãos. O sangue de Jesus, o sangue é que nos reconcilia, é que aplaca a justa ira de Deus. A gente lembra sempre, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu gosto muito desses versículos. O verso 8, sobre o amor de Deus, quem é? Pá, chegou, graças a Deus, vem cá, homem. Senta aí, daqui a 2 minutos eu passo para você aqui. Vai ser maravilhoso daqui a pouco. Esse é o reverendo Ricardo, essa comitiva, ele faz um trabalho maravilhoso, né? É pastor do presbitério. O Senhor é contigo, homem valente. A paz seja contigo, homem valente, né? São do presbitério Pali, é o presbitério da Aliança lá em Bragança. Ele está começando um centro de recuperação para dependentes químicos. É pastor presbiteriano lá em Toledo. Ele teve a sua própria experiência nessa área e Deus está usando. Então eu pedi autorização para, depois dessa breve reflexão, passar a palavra para ele comentar. Eu ia falar um pouquinho sobre o Sena, que é a comunidade evangélica Nova Aurora, que a gente faz um trabalho ali no centro da cidade, mas é uma missão independente. E também a Cristolândia, que tivemos contato na Barão de Piracicaba, ali também no centro, mas é da missão batista. E aí eu pensei no irmão que é presbiteriano, né, e tal, e pode
contar um pouco daquilo que Deus colocou no seu coração. Mas é isso, irmãos. Então, pense aqui rapidamente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, autoridade. Você tem autoridade para ser testemunha de Jesus. Não existe dois Espíritos Santos. Há um só Deus, um só batismo, um só Espírito. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, ele mora no seu coração. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. O Espírito entrou em você. Ele habita em nós, não é? Pela graça, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Então levante a cabeça, porque você pode. Obama, nós podemos. Não, nós podemos aqui, em nome de Jesus, nós podemos ser testemunhas do Evangelho da graça de Deus. Segundo, autoridade do Espírito. Segundo, centralidade de Cristo, e ser-me-eis testemunhas. Nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo e este crucificado. Então prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Eu lembro uma vez que fui lá na rua APA, não é? E eu, assim, com a família e tudo, a gente sem ter, assim, a experiência que tem o pastor Ricardo, né? E sem ter, é difícil. E ali o pessoal fumando o crack, né? Acendendo o cachimbo e tremendo, não é? Então eu percebi que eu não tinha como fazer um trabalho desse com a família sem uma estrutura por trás, não é? Não tinha como. Então a gente precisa realmente, né, apoiar e ter o pessoas assim. Outro dia eu estava em Bragança Paulista fazendo evangelismo lá numa área chamada Penha, e ali uma pessoa nos abordou, um jovem. Olha, eu quero ser liberto. E a gente orou com ele, conversou e ministrou a palavra e tal. E depois fomos procurar, inclusive ligamos para o reverendo, fizemos outros contatos, mas ele depois não nos deu mais o retorno que era necessário. Então existe este campo ao nosso redor, a centralidade de Cristo. Eles precisam de Jesus, eles precisam entrar pela porta. Quem faz essa obra é o Espírito de Deus, mas quem faz a obra da semeadura sou eu e você. O Espírito não vai agir a menos que o vento sopra onde quer, mas ordinariamente nós somos a boca de Deus, nós somos o corpo de Cristo sobre a terra. Se eu disser ao perverso, certamente morrerá, e tu não avisares. Então ele fala através de mim, através de você. Então eu preciso testemunhar a toda criatura. Se toda criatura vai se converter ou não, a gente já sabe que não vai. Toda criatura, são poucos os que acertam por ela, mas eu preciso ser fiel para compartilhar o Evangelho da graça. Terceiro, diversidade dos alcançáveis, não é? Diversidade, tanto em Jerusalém, a capital para os judeus, a sede onde havia o templo, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal deles, né? O Sinédrio, ali onde estavam as mentes brilhantes, precisava do Evangelho da graça, mas também Judeia e Samaria, não é? Os proscritos, né? Toda criatura, irmãos. Vamos pensar num jeito de chegar aqui perto no palácio do governo, né? É preciso alcançar Alckmin, é preciso alcançar Haddad, e é preciso alcançar os, vamos chamá-los de os invisíveis, né? Que estão ao nosso redor, aí nos guetos desta grande cidade. Toda criatura, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então há a diversidade dos alcançáveis, mas também a simultaneidade da ação, né? Então pense, autoridade do Espírito, centralidade de Cristo, diversidade dos alcançáveis e simultaneidade na ação.
não é? Porque tanto como, não é? Então, a gente começa a testemunhar do Evangelho da Graça em casa. Judite, meus filhos meus diziam, toda criatura, mas não só em casa, mas do outro lado da rua, não é? Você já pensou, vou encerrar por aqui, para ouvirmos o melhor. O vinho, né, que vem é mais saboroso, né? E bem dentro daquilo que a gente precisa ouvir hoje, que é o trabalho com independência. Mas eu vou só deixar uma deixa. Vamos imaginar. Eu não posso mais, porque eu estou diabético, pastor, né? Puxa, tão novo já diabético. Com esteatose, meu pai, uma bênção, estou indo para a glória. Então, presta atenção. Minha esposa não gosta dessa história também. Hoje ela vai fazer a crítica do sermão daqui para Jabaquara. Mas tudo bem, ela tem autoridade. Ela foi tão generosa de não me deixar solteiro, eu preciso ouvir. Então, pense no seguinte: eu gostava muito daquela torta holandesa. Meu Deus do céu, puxa vida, eu tenho um bom gosto do paladar, não? Também, né? Então, o que acontecia? E você sabe preparar uma coisa dessa, né? E você tem uma pessoa que gosta disso aí, com uma coca gelada. Pense nisso. E você vai orar por essa pessoa durante. Vamos fazer. Aqui eu gosto das campanhas. Vamos fazer a campanha dos 30 dias. Não está bom assim? Você passa 30 dias orando por alguém que você queira alcançar. A última heresia da noite. Não convida para vir para cá. Porque você convida num dia que eu estou pregando. Vê a decepção da pessoa. Eu cheguei lá na igreja, então, que estava pregando um nordestino, né? Calvinista, porque ele tinha pouco cabelo mais, né? E olha só, no lugar de ficar assistindo Fantástico, Flor do Caribe, é só o que eu vim assistir. Aquele sujeito, a misericórdia, vai ficar com raiva de você e com raiva do Evangelho. Então o que você vai fazer? Você vai orar pela pessoa. Senhor, tem misericórdia, só o Senhor pode. E não dê logo a Bíblia não, porque você dá a Bíblia, não gosta de Bíblia. Os crentes gostam mais ou menos, mas o descrente não gosta nada de Bíblia, meu irmão. Você dá uma Bíblia, a Bíblia vai ficar com raiva de você, né? Então você prepara uma torta holandesa, tá certo? E você ora, Senhor, só tu podes regenerar esta criatura, minha vizinha, meu parente, só tu podes, eu não posso, mas tu podes, eu creio que tu podes. Faz a obra, Senhor, que eu não posso fazer. Eu posso fazer a torta, eu posso convidá-la para um chá, eu posso chamá-la e posso um DVD, posso dar uma Bíblia de luxo. Eu não posso dar uma Bíblia de luxo toda semana, mas eu posso dar uma vez por mês. E eu vou dar o melhor para a glória do teu nome. Lembra que todo o dinheiro que a gente chama nosso, na realidade é de Deus? Todo o dinheiro. Uma vez eu estava, não sei se foi, estou velho, esqueço as coisas, mas foi numa igreja lá em Brasília. Igreja medonha. Minha gente, olha, se Deus deu dinheiro para você, é para você investir no reino. Olha, irmão, por que não pagar? A pessoa gosta. Você, tudo bem, pode trazer, não é pecado. Mas se você pagar uma semana, a pessoa quer ter uma imersão em inglês. Se a pessoa tem dinheiro, então manda com teu filho para a Palavra da Vida lá em Nova York. Por que não? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Pense nisso. Vai trocar o carro? Deixa o carro mais um ano, tá certo? Até porque vai cair esse negócio de inspeção veicular, e você usa o resto da grana para o reino. Dá um presente bom. Então você prepara a torta, orou, intercedeu, entende?
se absteve, retardou uma refeição e entrou no quarto, disse: Senhor, tem misericórdia desta pessoa, em nome de Jesus, faz uma obra no coração dela. E aí convida a pessoa para comer a torta holandesa. Ela vai, irmão, uma coca gelada. E aí, já que eu estou dando a ideia, você me convida também, e convida o pastor, tá certo? E aí o que é que vai acontecer, né? Eu vou comer pouquinho e tal. Aí depois você pede para o pastor fazer uma oração, né? Olha, eu garanto para você que Deus vai operar. Não é nem pela torta, irmão, mas é por aquilo que precedeu, por aquele preparo inicial espiritual que Deus vai. Você está entendendo? É só uma sugestão, mas no seu contexto, o que é que Deus quer? Eu queria que você respondesse para papai. O que é que Deus quer usar você? De que jeito? Irmão, não pense só, estratégia não ganha jogo, né? No reino do Espírito, quem ganha o jogo é o próprio Espírito. Quem vence a batalha é o Senhor que mora no nosso coração. Então vai na tua força, em nome de Jesus. Faça o melhor que você pode, contanto que aquela pessoa seja confrontada com o evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Meu pastor Ricardo Costa, viu? Pastor presbiteriano lá do Presbitério da Aliança, em nome de Jesus, junto com os amados, você apresenta. Desculpe ter tomado o seu tempo, meu filho. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Ricardo e eu estou aqui mais para dar um testemunho de vida, que eu acho que é importante. A minha fala é mais o que eu vivi ultimamente. O primeiro porre na minha vida eu tinha 12 anos. Eu sou fruto da sociedade brasileira. Eu gostaria que colocasse aqui uma peça para mim. Não, vai aqui mesmo. Eu sou fruto do trabalho dos brasileiros, da Igreja Presbiteriana do Brasil, para ser mais exato. Porque eu fui criado dentro de um orfanato, de uma casa de menor, que era conhecido como Fabriquinha de Bandidos, em Bragança Paulista. Serviço Assistencial Médico Alimentar. E a proprietária, a diretora dessa casa era uma espírita, kardecista. Uma mulher maravilhosa, é minha mãe, eu tenho ela como minha mãe, já é falecida. E ali na casa em que nós fomos criados, foi nos dado a entrada de todas as religiões. Os católicos estavam lá, os umbandistas iam lá, e a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Bragança, também ia lá fazer um trabalho evangelístico. A SAF da nossa igreja. 10, 11 anos, era 1971, 72. Esse foi o processo. Eu conheci Jesus Cristo ali através de uma senhora chamada Dona Aide Marçal. Uma alemã baixinha, alemã mesmo, lá da guerra, que veio da guerra para cá. E ela nos ensinou o caminho de Deus. E eu levei minha vida, toquei minha vida, como todo mundo toca. A semente do evangelho no coração, mas eu fui viver minha vida. E, como eu disse, com 12 anos eu fiquei bêbado pela primeira vez. Foi gostoso. E eu não parei mais. E os últimos 30 anos da minha vida foi na bebida. Me casei, complicações no casamento, separação, e em todas as coisas que eu fazia, o álcool estava presente. Mesmo eu, depois de um determinado tempo, tendo voltado para a igreja, exercendo dentro da igreja um trabalho ministerial, como diácono e como presbítero. Aí eu corto para dizer uma coisa para vocês. O álcool, que era o meu vício, e eu gosto de falar da antiga, porque hoje em dia não se fala mais em vício, que as coisas têm que falar que é adicto, né? Adicto. O álcool, ele sempre esteve presente na minha vida. E eu sempre tive domínio sobre ele. Um determinado momento eu perdi o domínio sobre ele. E o texto sagrado diz que um abismo chama outro abismo, né? Isso é verdade. Porque atrás do rastro do álcool na minha vida, veio o adultério, veio a prostituição, veio contas que não eram pagas, dívidas, vexames e uma vida de derrota. E o final da vida foi morando na cidade de Bragança, dentro de um ferro velho de um amigo meu chamado Chupa Cabra. Um rapaz que não tinha nada de crente,
e ele me arrumou um cantinho lá para mim morar. Eu falo tudo isso para dizer o quê? Porque o álcool, e eu quero falar do álcool que foi o meu problema, e houve drogas no meio, mas o álcool era o principal, ele não escolhe se o homem é religioso, se o homem é um presbítero, se o homem é um pastor, se ele é um diácono. É alguma coisa assim, tem que vigiar, não tem? Não é isso que o texto sagrado diz? E ao longo do processo da minha vida, eu cheguei no final da minha carreira no fundo do poço. Isso em função de uma vida de vícios. O interessante é que quando eu já sem família, sem mais ninguém por mim, quando eu fui buscar ajuda na minha igreja. Eu sou presbiteriano desde criancinha, então falei, pá, vai dar certo. A hora que eu me vi sozinho. Aí eu bati na porta da casa do meu pastor. Um dia lá, eu falei, eu tenho que resolver esse problema. Eu sou alcoólatra. Aí eu senti, falei, eu realmente sou o que falam. E eu bati na porta da casa do meu pastor, que é meu amigo, é meu pastor até hoje, respeito ele. Ele abriu a porta da casa e tinha lá aqueles vidracinhos assim para abrir. Ele me olhou, eu falei, pastor, eu estou aqui, eram 9 horas da noite, eu estou aqui porque eu preciso da sua ajuda, eu tenho que parar de beber. O pastor olhou para mim, com a sinceridade dele, que é um homem querido, ele falou, meu amigo, você tem que ir no AA. Vai lá no AA que você vai conseguir resolver esse problema seu. E eu saí e fui para o bar beber. E no outro dia eu fui num pastor pentecostal que tinha um trabalho lá na região. E eu falei, olha, meu amigo, eu estou precisando de ajuda. Ô, Ricardo, você está precisando de ajuda? Essa pessoa que você quer é internação? Eu falei, é. Qual a idade dessa pessoa? Eu falei, tem 45 anos. Ele é violento? Eu falei, não é violento, que eu saiba, ele não é violento não. Ele é gente boa, até brincalhão, conta piada. Tá. E como que está a família? Não, já está largada a família já mandou ele embora. Falou, olha, nós temos que ver então, porque tem um custo para a gente internar essa pessoa. Usa droga também? Não, não está usando droga. Está fumando? Está. 2 maços de cigarro por dia. Do Paraguai, que ele não tem dinheiro para comprar cigarro bom. Tá. Então, deixa eu fazer uma ligação aqui. Ligou lá, olha, tem uma internação para ele, R$ 1.500. Falei, mas a família dele não tem família, não vai dar para pagar. Cara, o mais barato é esse. Vamos procurar um outro jeito. Fez uma ligação, ô meu amado, ô varão de Deus, Jesus Cristo é contigo. Tá, legal. Temos uma pessoa aqui para mandar. Olha, vamos o local para mandar o seu amigo. É R$ 700. Aí eu falei, eu vou conversar com ele. Saí e fui para o bar beber. A internação era para mim. Para sair do alcoolismo, não existe as igrejas, e não vai uma crítica à igreja, o senhor é o pastor da igreja, não vai uma crítica à igreja, mas nós não estamos preparados para trabalhar com os adictos, com as pessoas que necessitam de ajuda. A diaconia da nossa igreja não está preparada. Nós, pastores, não estamos preparados. Porque envolve questões bem complexas, muito mais do que a gente se preparar. Nós temos um professor de grego aqui maravilhoso, esse homem tem uma homilética, uma alegria na pregação dele, mas existe muito mais do que fazer um sermão, existe você acompanhar alguém que talvez não vá dar resultado, porque as estatísticas são que 10% da população sofre do alcoolismo, e atrás do álcool vem drogas ilícitas e vem uma série de coisas, e a taxa de recuperação é ínfima, é mínima. O AA tem, são pessoas que se mantêm sóbrios, eles mantêm uma taxa em torno de 4 a 5 pessoas. A taxa. As casas de recuperação, elas têm uma taxa de 3 pessoas ou 2. Então, quem é que vai investir? Se o retorno é tão pequeno. Então, eu não tinha saída, eu tinha que viver e morrer do jeito que eu estava. Eu estava morando num local que eu não tinha mais condições, e um dia minha filha chegou lá e falou, pai, se eu arrumar um lugar para o senhor, eu tenho uma filha de 33 anos, se eu arrumar um lugar para o senhor vai? Falei, vou, filha. E ela me arrumou uma casa, eu fui para essa casa, fiquei 3 meses dentro de uma casa de recuperação, na cidade de Socorro, eu sou de Bragança.
E nesses 3 meses que eu fiquei, eu saí de lá e falei, agora ou vai ou racha, que é a frase de um amigo meu que ele tinha na bicicleta dele. Falei, ou vai ou racha. Ou eu ando com Deus, ou eu deixo de andar com Deus, eu vou pôr uma sacola na minha costa e vou sair andar pelo mundo. E isso lá vai uns 7, 8 anos, pastor. E a gente está caminhando, está tendo progresso, e a gente está vivendo a sobriedade, estamos vivendo a santidade, as coisas que Deus fala que vai fazer com o homem. Então nós estamos realmente vivendo o milagre de Deus. E nesse processo Deus foi bondoso, deu para nós aí uma família, temos esposa. Deus nos deu um ministério, nós não éramos pastor, fomos estudar, viemos aqui para São Paulo fazer um curso aqui no Mackenzie, ficamos aí 4 anos estudando, o presbitério olhou para nós, nos ordenou, continuamos trabalhando com a mesma igreja que nós ajudamos a fundar em 1993, Deus restaurou a nossa vida. E nesse processo de restauração da vida individual, foi um processo que no caminho também houve um outro percalço. Meu filho, com 12 anos, começou a usar maconha. E eu só vim descobrir quando ele tinha 17 anos, que ele estava no crack. Esse menino hoje tem 28 anos, é um menino que vive a sua sobriedade, vive a sua vida com Deus, dentro da igreja, me deu os filhos, mas dentro da minha casa, o pai foi internado pelo filho. Meu filho me levou para me internar. E depois eu tive que levar meu filho para internar, para ele sair das drogas, do crack. Eu acho que a minha fala só tem sentido aqui nessa noite, eu fui convidado pelo nosso pastor Falcão, só tem sentido porque quando eu falo que eu vou falar que existem meios para recuperar as pessoas, é porque nós vivemos isso dentro da nossa família. Meu filho no crack, vocês sabem bem o que o crack faz, né? E o pai no álcool. E as nossas vidas, a minha vida e a vida do meu filho, com a família dele e eu, nós fomos restaurados pelo amor de Deus. Muito bem. Dentro disso tudo, quem recebe, por exemplo, eu recebi a salvação de Jesus Cristo, eu procuro evangelizar, eu procuro falar disso que o nosso pastor estava falando. Aonde que eu vou falar do amor de Deus, que Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus salva, Deus restaura, Deus faz tanta coisa. E quem vive a dicção, porque isso é uma coisa que não existe, isso é um ponto de vista, eu tenho minhas leituras teóricas em cima, não existe ex-alcoólatra, não existe ex-drogado, porque você parte do pressuposto que uma vez que você coloque novamente na sua boca, o processo, aquele leão que está dormindo, ele vai ser despertado. É o meu olhar sobre esse assunto. Deus não cura, Deus não liberta, e Deus está cheio de textos bíblicos dizendo assim, olha, se ali está o mal, você desvia do outro lado. Existe 1001 informações na Bíblia para nos dizer que quem está em pé cuide para que não caia, e lá está cheio de coisa para teologicamente embasar o meu sentimento. Eu me sinto lavado e remido pelo sangue de Jesus, me sinto muito bem. Hoje eu não tive vontade de beber, vocês fiquem tranquilos. E se eu tivesse tido vontade de beber, eu ia dizer não para a bebida, porque hoje eu posso falar isso, depois de um processo de cura, de rever minha vida, da comunhão, do amor das pessoas. Então hoje eu vivo anunciando isso que Deus fez na minha vida. E de que maneira que eu faço isso? Eu faço através de viver dentro de comunidades, de centros terapêuticos, dentro de casa de recuperação, falando com pessoas que estão lá, como eu estive 8 anos atrás, eu continuo voltando lá agora, Desafio Jovem de Caieiras. E ali nós pudemos evangelizar, batizar e tirar muita gente das drogas. E nós depois tivemos o retorno, feedback, é isso que fala desse. Nós fomos convidados depois para ir na casa das pessoas e para casamentos de muitos que casaram. Então, a palavra de Deus, juntamente com a ciência,
é uma fé e ciência, é uma coisa que traz o resultado. E como é que nós vivemos isso? Trabalhando com as casas. Então, dentro disso, nós trabalhando com outras casas, nós, neste momento das nossas vidas, nós fizemos um trabalho, nem vou ler isso para não perder tempo com vocês, o nosso trabalho de conclusão de curso ali na Escola Superior, na Este do Mackenzie, Escola Superior de Teologia, foi alcoolismo e religião, a praxis da Igreja Presbiteriana do Brasil e o diálogo com áreas de conhecimento humano. Nós trabalhamos esse material e o nosso orientador foi o Antônio Maspoli, de Araújo, o professor Maspoli, né? Pela minha experiência de ver o meu pastor, que eu amava ele não podendo me socorrer, e me mandando eu procurar uma ajuda na igreja católica. Então hoje, se os nossos filhos presbiterianos, se os nossos irmãos presbiterianos precisarem de ajuda, nós não temos, com raras exceções, nós temos um centro ou uma comunidade que a gente possa enviar. E as nossas comunidades não estão isentas de ter esse problema dentro das nossas famílias. E por saber que não existe, é que nós estamos, agora que eu entro com a segunda fala, nós estamos na nossa região de Pedra Bela, quem conhece o Circuito das Águas, aqui no interior de São Paulo, o Circuito das Águas, indo para Socorro, tem uma pequena cidade chamada Pedra Bela. Nós estamos pastoreando uma igreja em Minas, Toledo, é 10 quilômetros. E ali nós estamos fundando uma comunidade terapêutica com o nome Shekinah. Nós estamos com mais 2 pastores, o pastor Carlos, da comunidade Templo Vivo, o presbítero Basílio, que é licenciado, o presbitério está para ordenar ele agora, final do ano, se Deus quiser, mais um pastor presbiteriano, já é pastor, porque já trabalha, já se dedica à obra, está faltando o presbitério falar, vai, pode ir meu filho, já está licenciado. Então nós unimos os 3, o nosso pastor Carlos tem a experiência do álcool, da dependência, de ter sido internado. Fica de pé, meu pastor, para o povo ver você. Esse pastor, ele tem todo esse histórico de dependência. Obrigado, pastor. Tem o mesmo histórico que eu tenho, é diferente as situações vividas dele comigo, mas a história é a mesma. O nosso presbítero Basílio, ele não passou pela dependência, nosso irmão, ele não passou pela dependência, mas os últimos 7 anos da vida dele, ele tem dedicado em Camanducaia, em Minas Gerais, a uma comunidade terapêutica lá da Igreja Presbiteriana, de Camanducaia. Então ele vem, os últimos 7 anos da vida dele, o palco dele, não é o palco a palavra, o púlpito dele, tem sido ministrar para droga adictos. E nós temos essa experiência, nós vivenciamos isso. Internamos gente todo dia o telefone tocando, e quando a gente não tem uma cama para colocar a gente chora, a gente fica triste. Quando alguém liga para a gente e fala, ele tem que ir, a gente fala, não tem onde pôr. Tem se for 12 mil reais, 5 mil reais, tem clínicas aí para pôr as pessoas. Minha esposa trabalha numa escola, e tem uma senhora que é chefe da DPM, a tesoureira da Associação dos Pais e Mestres, ela é cozinheira numa clínica lá em Vargem, na cidade que eu moro. E ela estava falando para nós que uma internação lá é 12 mil reais. O neto do Maluf está lá internado. A informação que não chegou, 12 mil reais. Existe a certeza de que vai ser curado? Não. Então, existem custos e existe a necessidade, o nosso país, as nossas igrejas precisam. Então nós estamos fazendo o que agora, que eu não vou mais pegar o tempo de vocês, eu só queria deixar o testemunho primeiro, se houver na família de vocês, na igreja, alguém que precise, existe saída, pastor. Está aqui o seu amigo aqui falando que tem saída, eu vivo essa sobriedade e essa dependência do Espírito Santo, que é maravilhoso, a gente poder chegar lá no fundo do poço, lá no inferno, e a mão de Deus, um fiozinho assim que Deus estica para a gente sair, a gente poder viver, e poder
viver com qualidade de vida em todos os sentidos. A gente continua estudando, continua produzindo, família. É um privilégio imenso estar aqui em São Paulo, uma igreja bonita como a de vocês, falando disso que a gente tem vivido. Talvez a gente não tenha outra oportunidade de vir aqui, então vou aproveitar bem. Eu quero falar que Deus é bom, Deus salva, Deus restaura. Os homens, as pessoas, até dentro da igreja, as pessoas não conseguem ver que Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina. E Deus levanta a gente do pó, a gente que está jogado lá no meio do nada, e dá uma chance para que a gente possa ajudar os outros. Então, eu termino com essa palavra. Eu queria só mostrar para vocês agora. Me empresta aqui, Basílio. Eu trouxe uns slides da chácara que nós estamos iniciando. Você põe para mim, por favor? Meu amigo São Paulino. Domingo, como que foi São Paulo? Foi sábado. Não mexe com isso. Está tudo ligado. Aleluia. CT Shekinah. Então, queridos, olha, depois agora deu um sorrisinho, fiquei mais light agora, graças a Deus. Estava meio aqui, estava aqui. Foi uma tensão para chegar aqui. As fotos. Eu só quero agora mostrar fotos para vocês. Eu quero dizer o seguinte: 3 meses atrás, nós nos sentamos os 3 aqui, e nós falamos, gente, vamos trabalhar, vamos iniciar uma comunidade terapêutica. E nós 3, nós não temos um gato para puxar para o rabo, né? Nós não temos nada. E a gente começou a trabalhar. Apareceu lá? Olha, não assuste não, porque isso está tudo em processo de reforma. É a primeira foto ali, Basílio? O começo. Então lá, ali vai ser o galinheiro, eu vou falando aí, o galinheiro do lado vai ter pato. Isso vai ser tudo reformado. É uma área com quantos metros lá, Basílio? 14 mil metros. Aí a casa tudo suja, tá vendo? Nós pegamos essa casa assim, já está limpinho isso daí. Aí é o fogão, bom, está se vendo que é um fogão, né? Essa é a casa que Deus preparou para nós colocarmos, trabalharmos com os adictos. É uma área bonita. A horta aí é uma cozinha pequena, nós vamos usar outra cozinha. Isso. Agora me dá aqui os documentos, Basílio, enquanto o povo vê, eu vou falando aqui. Que eu só queria dar o meu testemunho de vida. Eu acho que o testemunho meu é muito simples, não tem muita coisa para se falar. Deus trabalhou, Deus está trabalhando, Deus tem nos dado a oportunidade de pastorear, de falar do amor dele. E ali vai ser a nossa capela. Isso era uma carvoaria, o sítio que nós estamos. Então hoje nós temos aqui uma ata de fundação da comunidade terapêutica Shekinah. Nós temos um estatuto da comunidade terapêutica Shekinah e esposa do Basílio. Aí é a nossa comunidade. Enquanto vocês veem isso daí, o que nós estamos trabalhando agora, nós estamos instalando uma luz, nós queremos trabalhar nesse espaço com 30 pessoas, nós estamos trabalhando com o estatuto, nós estamos trabalhando com o Alckmin, ele tem, qual que é o nome do documento do Alckmin? Nós estamos trabalhando dentro do governo do Estado de São Paulo, que tem uma cartilha para formação. Nós também conhecemos a casa, mas nós não dirigíamos uma casa. Nós éramos voluntários na casa. Continuamos sendo voluntários, né? Mas hoje nós estamos trabalhando com toda a documentação na Prefeitura de Pedra Bela. Nós estamos buscando... fomos lá para fazer a nossa comunidade. O prefeito falou, a prefeita é uma mulher, ela falou, normalmente as pessoas vêm aqui, abrem suas comunidades e depois nós vamos lá e fechamos, porque está fora dos parâmetros legais. Vocês estão vindo antes de abrir a casa, vocês estão nos procurando. Então nós estamos abrindo com toda a documentação, com psicólogo, estamos abrindo nós temos na nossa diretoria advogados, nós temos contador, nós temos pastores, nós temos
todo o processo para que a gente... Aí é um rio que passa lá no fundo da nossa propriedade. Olha lá, o Hulk lá, os dois pastores. E dentro disso, eu acho que já pode parar. Olha lá, dando glória a Deus, porque estamos lavando o chão lá. Aí o nosso grupo. Esse irmão de azul é de Toledo, a igreja de Toledo está participando disso. A igreja do nosso pastor Basílio, que é a quarta igreja, está envolvida conosco. Nós estamos com as igrejas da região vindo trabalhar conosco. Olha lá. Então é isso aí, olha, eu mandando um beijo para a turma lá. Pode parar, meu irmão. Eu acho que já deu para a turma ver tudo, né? Então, o que nós estamos trazendo, aproveitando que o nosso pastor está trabalhando aqui com moradores de rua, e a gente sabe o histórico, o que acontece, quando você pega os moradores de rua, aí, o pessoal que está na rua, uma boa parte deles querem se recuperar, como eu quis. Eu tentava, mas não tinha quem me ajudasse. O dia que estenderam a mão para mim, eu agarrei, eu estou aqui pastoreando a igreja hoje, falando do amor de Deus. Então, quando a gente estica a mão para as pessoas, nós não sabemos se a pessoa vai realmente. Mas no meio ali tem pessoas que estão esperando uma oportunidade, e quem tem a resposta, quem deveria ter a resposta para essa situação, seria nós, os cristãos. Nós que pregamos o evangelho, nós que somos a luz na sociedade, nós que somos o sal para dar sabor na sociedade. E muitas vezes a gente não faz isso, por não saber ou por não ter o diálogo, porque ninguém falar. Então, o que nós estamos criando, e sou sonhador, pastor. Tem mais pastor aqui? Ou só o senhor? O nosso pastor aqui. Qual que é o sonho, pastor? O sonho é a gente, não para esse Supremo Conselho, para daqui 4 anos, quem sabe a gente entrar com um documento, para a gente, quem sabe a força do nosso Supremo Conselho, de nós termos em cada sínodo uma chácara, ou alguma coisa assim para cuidar. Porque existem pessoas voluntárias, pessoas que querem fazer, mas as igrejas não têm, no local não tem para onde mandar as pessoas para trabalhar. Então a gente até pensa a nível nacional. É sonhar, de repente não dá em nada. Mas localmente a gente já está fazendo. Estamos criando uma comunidade. A nossa comunidade, nós temos, no nosso estatuto, nós colocamos aqui que é uma comunidade com ensino cristão reformado. Nós não abrimos mão da teologia reformada. E queremos trabalhar ali com trazendo salvação espiritual. Queremos que as pessoas passem por ali, saiam salvos espiritualmente e com o seu corpo, com a sua parte psíquica, psicológica, novos homens, porque nós passamos por isso e tivemos a oportunidade. Então, mostramos isso para vocês, o meu testemunho. E eu agradeço de ter aqui o nosso pastor ter confiado na gente e nos convidado para estar aqui com vocês. Estamos à disposição, se precisarem de nós lá na região de Bragança, ligar para a gente está à disposição. Essa casa nossa hoje, nós estamos com os estatutos sendo aprovados, de 3 meses para cá que estamos literalmente trabalhando. Hoje nós temos só que ligar a energia, que nós fizemos um padrão, o padrão não foi aceito pela companhia elétrica, estamos fazendo um outro padrão. Ligando a energia, nós já vamos disponibilizar 10 vagas lá dentro. E a partir daí, qual que é o custo? O pastor falou que tem 12 mil reais. Nós vamos trabalhar aí com o valor aí de 400 reais, 300 reais, só para manter que um homem lá dentro come 5 vezes por dia. Então nós vamos trabalhar sem visar lucro, sem fazer disso um comércio. Nós queremos apenas ter condições de manter uma casa funcionando com qualidade, local simples, mas com excelência. Nos primeiros passos nossos, desde a primeira reunião, desde o primeiro momento que a gente orou, que a gente ficou esperando a resposta de Deus, que isso a gente já vem há um ano e meio conversando, foi agora que foi o momento. Então nós queremos ter excelência no tratamento, em todos os aspectos, dentro de toda a lei do país. Nós estamos trabalhando atualmente o estudo com o nosso pastor Falcão, nós estamos estudando, fazendo um mestrado aqui no Mackenzie, e o que nós estamos trabalhando é a lei Paulo Delgado, que é um deputado de Minas. Existe uma lei
da psiquiatria que normaliza o atendimento para as comunidades terapêuticas, e eles querem deixar uma reserva de mercado para a área de psiquiatria. Não sei se eu devo estar exagerando, mas nós temos dentro do nosso Presbitério Aliança, pastor Canelha, Márcio Canelhas, que está em Lambari. O juiz da cidade cedeu uma pequena fazendinha para um pastor presbiteriano, e é um homem espírita. E é um juiz, um homem lá importante lá. Cedeu para ele uma fazenda, uma pequena área, para ele trabalhar com os drogadictos. O que nós estamos fazendo é um trabalho pequenininho, mas que nós temos certeza que pode ser um braço da igreja presbiteriana para treinar os seus líderes, para convidar pessoas jovens para ir lá. Nós temos todo esse processo de pensar na área de diaconia, visitar, conhecer, palestrar, levar gente para ter contato, para que com isso, dentro das nossas igrejas, se possível, exista um quadro, porque nós não podemos falar não para o álcool, né? Não existe, é uma droga lícita, mas se possível, se possível existir um diálogo para a gente preservar os nossos jovens do contato com álcool, que o álcool é apenas o gatilho para as drogas pesadas depois.